Olá, já cheguei. Hoje eu vou fazer um estilo diferente aqui. Chapeuzinho, tá? Cristiane, legal, obrigado aí, tá? Ele tá assistindo. Ah, ego é um assunto complicado e ao mesmo tempo, no final, muito simples, né? Como eu vou esperar as pessoas entrarem aí, né? Para entrar no assunto, e acho que eu estou um pouquinho adiantado, né? Acredito que agora que está dando 8 horas, né? É, todo mundo pensa em ego no sentido assim, eu sou egoísta, eu penso somente em mim. Essa é a maneira mais, sabe, simples de nós entendermos o ego. Ego é muito mais do que isso, tá? Assim, para a gente ter uma ideia inicial, né? É assim, sempre que você se considera um eu é ego, né? Existe um Deus fora de você. Deus está lá fora. Então você acredita em Deus, você reza para Deus, que Deus vai te ajudar. Né? E aí que está o grande problema, né? Porque quando a gente considera que tem eu aqui e tem Deus lá, tá? Nós sofremos. Isso é muito importante a gente entender isso. Para eu falar de ego, eu necessito falar a respeito de física quântica. Aí você vai dizer, nossa, mas física quântica, o que tem a ver com ego? Né? Você vai entender. Vamos aos poucos. Shirley, boa noite. Legal. Que bom você estar aqui. Então, a física quântica tem a ver com a questão do ego. Tá? E nós vamos entender isso melhor. Deixe-me ler aqui esse livro que está na minha mão aqui. Olha, O Tal da Física. Fritjof Capra é um físico da física quântica. E esse livro é bem antigo, tá? Não é de agora. Então, a física quântica tem muitos anos, não surgiu agora. Tá? Talvez você diga assim, mas física quântica está tão distante de mim. Não, não é nada disso, não. Tá? Quando você pega o controle do seu carro, é física quântica. Quando você pega um controle para abrir o portão, é física quântica. E aí vai, tem N exemplos, né? Então está muito próximos de nós a física quântica. Alguém mandou um coraçãozinho aí, não vi quem é, não. Já vi quem é. É a minha querida filha, Ana Esper e Daniel. Beleza. Então eu vou ler aqui, né? É um texto razoável, mas fácil de entender e que é muito importante para nós que vamos falar de ego. Ele diz aqui no prefácio desse livro: há 5 anos experimentei algo de muito belo que me levou a percorrer o caminho que acabaria por resultar neste livro. Eu estava, Carol, seja bem-vinda, Carol. Ele diz aqui no livro: eu estava sentado na praia ao cair de uma tarde de verão e observava o movimento das ondas, sentindo ao mesmo tempo o ritmo da minha própria respiração. Nesse momento, subitamente, apercebi-me intensamente do ambiente que me cercava. Este se me afigurava como se participante de uma gigantesca dança cósmica. Como físico, eu sabia que a areia, as rochas, a água e o ar ao meu redor
eram feitos de moléculas e átomos em vibração, e que tais moléculas e átomos, por seu turno, consistiam em partículas que interagiam entre si através da criação e da destruição de outras partículas. Sabia igualmente que a atmosfera da Terra era permanentemente bombeada por chuvas de raios cósmicos, partículas de alta energia, e que sofriam múltiplas colisões à medida que penetravam na atmosfera. Tudo isso me era familiar em razão de minha pesquisa em física quântica. Até aquele momento, porém, tudo isso me chegara através de gráficos, diagramas e teorias matemáticas. Sentado na praia, senti que minhas experiências anteriores adquiriram vida. Então preste atenção no que eu vou ler agora. Agora é muito importante. Assim, vi cascatas de energia cósmica provenientes do espaço exterior. Cascatas nas quais, em pulsações rítmicas, partículas eram criadas e destruídas. Vi os átomos dos elementos, bem como aqueles pertencentes ao meu próprio corpo físico, participarem desta dança cósmica de energia. Senti o seu ritmo e ouvi o seu som. Nesse momento compreendi que se tratava da dança de Shiva, o deus dos dançarinos, adorado pelos hindus. Bom, aí você vai dizer, bom, mas isso o que tem a ver com... Bom, tem a ver porque ele está falando de moléculas, de átomos, né? E isso é muito importante. O átomo, ele tem um núcleo e ele tem em volta dele, tá? Energia circulando, tá? Em volta do núcleo. Essas energias circulando, elas têm um espaço muito grande entre essa energia circulando, tá? E esse núcleo. Esse espaço é muito grande. Imagina que esse núcleo seja uma bola de futebol. Se o núcleo é uma bola de futebol, tá? Ela vai estar, essa energia circulando, que são os elétrons, né, circulando, estarão a 2, 3, 4 quilômetros de distância. Talvez você diga assim, mas como assim? Tá, existe um vazio aí. Se você prestar atenção, quando você olha para fora, que você vê a Lua, você já pensou o espaço vazio que tem entre Terra e Lua? Você já imaginou o espaço vazio que tem entre a Terra e o Sol? Os cientistas dizem que, se você pegar toda a massa que tem em todo o universo e comprimir a massa, ela dá 4%. Se o universo comprimindo dá 4%, se você comprimir o seu corpo físico, você só tem 4% de matéria. O resto é energia. Aí você vai dizer, mas legal, tá, entendi, tem um espaço muito grande, então, tá. Também, aqui no nosso corpo físico, nós temos 84 bilhões de células. As células são constituídas de átomos, tá? Um núcleo e elétrons circulando. Tá? É isso que faz a energia. Sem esse movimento não tem energia. Talvez você diga assim, mas isso é muito distante. Então, eu tenho estudado agora
um pouco de eletrônica, né? E é interessante quando você fala de tensão, por exemplo, 110 volts, né? A tensão da sua casa. A tensão, o que que é? É a força, tá? Que é feita para empurrar os elétrons. Sem empurrar os elétrons, não acontece energia e, portanto, não produz trabalho. Então, não está tão distante de nós assim, está muito próximo. Tudo que você olhar de eletricidade, o que acontece é realmente essa tensão, ou seja, empurra os elétrons. Isso que dá possibilidade de realizar um trabalho. Tá. Talvez você diga, nossa, está indo longe demais, está tão complicado que eu não estou conseguindo entender. Mas você vai entender e não é difícil. Então, eu vou contar uma historinha. A historinha dos 3 fios elétricos. Tinha 2 fios elétricos conversando, um azul e um vermelho, tá? E aí um deles disse para o outro, eu sou mais bonito que você, que eu sou azul. Ah, não, eu sou mais bonito, que eu sou vermelho. Tá? Aí chegou um outro e diz assim, olha, vocês estão confusos. Porque... Ô Adão, seja bem-vindo. Valeu. Vocês estão muito confusos. Por quê? Porque esse vermelho ou esse azul é apenas uma capa que tem. Você não é essa capa. Vocês sabem, todos os fios elétricos, né, têm um revestimento, que é essa capa que ele está falando. É um material, né, isolante. Aí então esse terceiro falou, quer ver? Vou mostrar para vocês. Eu vou tirar essa capa. E ele então tirou a capa, né, e sobrou o cobre. Ele falou, então, eu sou o cobre. Larissa, seja bem-vinda, Larissa. Eu sou o cobre. Aí chegou um terceiro e falou, pera aí. Um quarto falou, pera aí. O mestre deles. Vou fazer uma pergunta para vocês. Tudo bem? Você não é aquela capa, você é esse cobre. Mas, na verdade, quem que faz a luz acender? Ah, somos nós. Nós que acendemos. Ele falou, não, não são vocês que acendem a luz. Vocês apenas um instrumento para que a luz acenda. Porque a luz, ela vem de uma fonte, que no caso é uma usina, né, que produz a energia, a eletricidade. Vocês apenas transmitem... Ô Roberto, seja bem-vindo. Vocês apenas transmitem essa energia. Então, vocês não são essa capa, não é o cobre, e vocês, na verdade, são essa energia. Mas só que, se você pensar bem, você é essa energia, mas essa energia vem de uma outra fonte. Então, na verdade, você é a própria usina. Não é diferente de nós. Nós temos o corpo físico, que é uma capa, tá? Nós temos outras capas internas aqui, que são os corpos espirituais, tá? Mas o que nós somos realmente é essa consciência. Aí você vai dizer, peraí, agora ficou confuso. Não, não ficou. Você está me vendo aqui, me ouvindo e me vendo falar. Tá. Ô T, seja bem-vinda. Legal. Ó, você está me ouvindo falar aqui. Tá. Para prestar atenção. O seu ouvido apenas facilita que você ouça. Mas tem alguém aí dentro que ouve. Esse alguém aí dentro que ouve é você. Esse alguém que está olhando para mim aqui agora e eu estou olhando para essa câmera, para esse celular. Então, aqui dentro tem algo
que olha para esse celular. Os olhos é apenas um instrumento para que isso aconteça, porque eu estou num corpo físico. Quando você está dormindo, você sonha, e às vezes tem sonhos que são realidade. Você vai para aquele local. Quando você sonha, você não precisa dos olhos físicos. Eu poderia dizer mais ainda. Você deve ter assistido, alguém já deve ter assistido, vídeos sobre EQM, experiência de quase morte. O corpo físico do sujeito está lá morto fisicamente. E ele sai fora do corpo, e ele ouve, ele vê. Normalmente. Eu assisti um vídeo na EQM que o rapaz, o senhor, né, era cego. E ele falando assim, pô, eu fora do corpo, eu enxergo naturalmente. Aí você vai dizer, mas peraí, se o cara tá lá, o corpo dele tá caído lá, coberto com lençol, tá. E como que ele tá enxergando? Porque não é através do corpo físico, não é, é através do corpo que você enxerga. Tá, mas quem enxerga não tem nada a ver com o corpo físico. Você pode enxergar independente do corpo físico. Aí nós vamos chegar então, alguém dizendo, Adão, o ouvido apenas capta a vibração sonora e transforma em impulsos elétricos interpretados pelo cérebro. O Adão, exatamente isso. Mas, raciocina em cima você aí. O que está por trás do cérebro? O cérebro também é um instrumento. Tem algo a mais aí, atrás do cérebro, que enxerga, que vê, que percebe. Esse é o grande lance, é descobrir isso. Aí nós vamos chegar no ego. Chegamos, agora não está difícil. Bom, primeiro, que você, quando você começa a olhar para dentro, você vai encontrar não uma coisa consistente que é você. Você olhando para dentro, você vai enxergar um vazio. Por isso eu falei do átomo, dos elétrons. Tem um espaço. O que existe nesse universo é o vazio. Se você pegar antes do Big Bang, o que tinha? Tinha o vazio. A partir do vazio, criou-se tudo isso que está aqui. Se você olhar para dentro, você vai ver um vazio aqui dentro. Tanto é que muita gente que está em depressão, porque assim, nossa, eu estou sentindo um vazio, e ela ocupa esse vazio através de ver uma televisão, de fazer alguma coisa para não perceber esse vazio. Se ela tivesse coragem de olhar para esse vazio, ela cairia num abismo profundo, e esse abismo profundo mostra para ele que ele está em contato com o que ele realmente é, que é esse vazio. Só que esse vazio, Luiz, seja bem-vindo, esse vazio, quando você entra nele, você vai verificar que ele não é vazio, ele é totalmente preenchido. Ele é preenchido de bem-aventurança, de amor, de alegria. Por isso que eu falei desde as primeiras lives, para a gente estar olhando para a nossa raiva, olhando para o nosso sexo. Por quê? Por trás está esse vazio que é preenchido totalmente. E esse vazio, ele está em todo o universo. Em todo o universo. Se ele está em todo o universo e ele é amor, Jesus disse, Deus é amor. Então, ele está no universo todo. E você é esse vazio. Mas surge o ego,
que é o ego? O ego é dizer, eu sou esse corpo aqui, esse corpo físico. Eu sou esse corpo físico. Você está enganado. Eu sou esse corpo físico. Isso é ego. E o ego, ele tem momentos. Primeiro momento, você se identifica como corpo físico. Tanto é que aí, quem se identifica com o corpo físico, o medo da morte é tremendo. Por quê? Se o seu corpo morre, você vai morrer também. Tá, tem um passo a mais para aquele que está meditando, aquele que está observando a raiva, o medo, o sexo. Se ele caminha um passo, ele então vai se identificar com a mente. O que é mente? Emoção é mente, tá? Energia sexual é mente, tá? Medo é mente. Tudo isso é mente. Só que se você aprofundar um pouquinho mais, você vai verificar que pensamento é mente também. É mais sutil, mas é mente também. E aí é mais difícil você se desidentificar do pensamento. Por quê? Porque eu digo assim, eu pensei tal coisa, mas você não sabe que, na verdade, o pensamento é uma energia que está em volta de todos nós aqui, tá? Tanto é que você pode transmitir seu pensamento para outro. E que a gente, de acordo com a sintonia que nós estamos, nós captamos um determinado pensamento. Que pode ser bom ou pode ser ruim. Esse pensamento não vem de você, consciência. A consciência, aquilo que você é, apenas olha que um pensamento está ocorrendo. Só que nós, no nível que nós estamos, nós não olhamos para o pensamento. Nós estamos tremendamente identificados com o pensamento. Tanto é que se eu questionar o seu pensamento, você vai ficar pé da vida comigo, porque você acha que eu estou questionando você. Então a identificação com a mente é muito grande. Mais difícil da gente enxergar. Mas se você consegue enxergar que o pensamento é uma coisa externa a você, exterior a você, você está caminhando então para esse vazio. E esse vazio é você. Esse vazio está no universo todo. Esse vazio, Eliana, seja bem-vinda, dona Eliana. Esse vazio está na parede aqui. É aquilo que o físico falou aqui. Ele falou assim: vi os átomos dos elementos, bem como aqueles pertencentes ao meu próprio corpo, participarem dessa dança cósmica de energia. Veja bem, todo lugar, um grão de areia, também tem esse vazio. Quando você mergulha nesse vazio, aí você encontra consciência. Consciência é Deus. Atrás desse vazio está Deus. Deus, consciência. Porque quando a gente fala de energia, a gente está falando ainda de coisas materiais. Precisamos ter um pouco de coragem para isso. Vamos retomar um pouquinho. Se eu me identifico com o meu corpo físico, eu logicamente considero que você é um outro. Portanto, tem eu e tem você. Se eu me identifico com a minha mente, tem as minhas opiniões e tem as suas opiniões. Estão separados. A física quântica diz que nós não estamos separados. Energeticamente, nós somos uma coisa só. Assim como consciência, nós somos uma coisa só. Existe uma historinha de umas abóboras, né? Que estavam batendo um papo, uma dizendo, sou mais bonita que você, sou mais gordinha que você e tal, né?
E aí uma delas mais inteligente falou, coloca a mão na sua nuca. Ela colocou e viu que tinha uma coisa conectada com a outra, conectada com a outra, conectada com a outra. É a mesma coisa nós estamos conectados em diversos níveis. O primeiro nível que nós estamos conectados é o nosso corpo físico. É uma energia mais densa, mas que está conectado. Depois você tem a mente, uma energia mais sutil, mas que está conectado. Depois, nós temos então lá no centro a consciência. A consciência é Deus, a consciência é você, a consciência sou eu. Quando a gente descobre esse caminho, a gente vai caminhando nesse sentido, até chegar uma hora que a gente se reconhece como essa consciência. Aí então o ego se dissolveu. Leusa, seja bem-vindo, bem-vinda. O ego se dissolveu. Por quê? Porque na verdade não tem um eu e você. Não tem. Nós somos uma coisa só. Tanto a nível físico, como nas camadas mais sutis. Nós somos um. Nós somos um. Esse um é Deus. Você, está escrito na Bíblia isso. Vós sois deuses. Vós sois deuses. Nós estamos aqui nesse mundo terra apenas para descobrir isso. Não é para ganhar dinheiro, não é para ter propriedade, carros, isso, aquilo. Nós podemos ter como consequência apenas. Preciso de um carro para trabalhar. Geraldão, seja bem-vindo. Nós precisamos de um carro para ir trabalhar, para se locomover e tal. Precisamos de uma casa para poder morar e tal. Mas a gente vai se apegando. Eu tenho uma casa, quero ter duas. Eu tenho um carro, quero ter dois. E aí a gente perde totalmente o objetivo desta vida, que é viver num corpo físico, onde esse cérebro limita a gente para viver na forma. Por quê? Porque o vazio é sem forma. Talvez você diga, não, mas não estou entendendo. Como assim? É muito simples. Ó, eu tenho um vazio aqui na minha mão. Qual a diferença desse vazio e do vazio que está em volta aqui? Nenhuma. Nenhuma diferença. Vou dar um outro exemplo para vocês, muito simples. Pegue um bloco de gelo e jogue na cabeça de alguém. Você mata, porque é matéria. Matéria. Tá, ok. Aquece ele, ele dissolve, vira água. Joga água em alguém, não acontece nada. Você só molha a pessoa. Ok, vamos pegar essa água, ferver essa água, vira vapor. Eu queria que você me explicasse, então, onde está aquele bloco de gelo que se você atirasse na minha cabeça eu morria. Onde ele está nesse vapor? Ele está em lugar nenhum. Ou ele está em todo lugar. O ego é um bloco de gelo. Você precisa dissolver esse bloco de gelo. Como dissolve? Através disso que eu já falei em outras lives. Vai se observando. Observa a energia sexual primeiro, depois a raiva, depois o medo, até chegar o momento que você vai conseguir observar o pensamento. E vai chegar um momento que você conseguir observar também o seu humor, que é mais difícil ainda. E aí você vai começar a, assim como a pedra de gelo passou a ser água, você passou a ser água, e agora você vai mais à frente ainda. Você vai ser esse vapor. Onde você estará? Você estará em todos os lugares ao mesmo tempo. É o que Deus é. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo.
Aí você perdeu o ego. Na verdade, não é perder o ego, é descobrir só quem você é. Só isso. Não precisa brigar com o seu ego. Alguém colocou aqui, Adão colocou, neste exemplo mudou-se a vibração energética da água. Sim, sim, cientificamente é isso aí, mas assim, para uma parábola sobre isso, para que a gente possa ter algo que a gente raciocina de uma coisa que a gente vê, a gente enxerga, que é muito mais fácil, muito mais simples, né? Quanto mais baixa a vibração, ele está dizendo aqui, mais matéria densa. Lógico, sem dúvida nenhuma, o corpo físico é exatamente isso. Exatamente isso. Olha, eu estou com 30 minutos de live, né? Minha mulher não está aqui agora, mas ela iria me cobrar. Ó, tem que parar. Já falou demais. Tá? Então, legal. Muito obrigado de vocês terem assistido. Espero que eu tenha conseguido passar essa informação do ego. Espero que vocês compreendam isso e trabalhem no sentido de, muito brevemente, esse brevemente pode ser 5 anos, 10 anos, 2 vidas, 3 vidas, tá? E você então descobrir quem você é. Você é apenas uma consciência que está em todo lugar. E não existe diferença entre você e Deus. Nós somos um. Jesus, vou lembrar, disse, eu e Deus somos um. Nós não somos diferentes. Obrigado também àqueles que vão assistir depois, tá? Namastê. Namastê. Valeu, valeu, valeu. O Adão, muito obrigado aí da colaboração.